Olá, queridos, graças e paz, que Deus te abençoe em mais esse dia. Estamos de volta aqui para dar continuidade a essa maravilhosa série de vídeos devocionais falando sobre a obra da cruz, a cruz de Cristo, tá bom? Importante eu e você conhecermos cada vez mais os aspectos referentes a essa obra. E nos primeiros vídeos a gente estava falando exatamente isso aqui, ó, que a obra da cruz é uma grande obra da certeza do amor de Deus pela nossa vida. A gente já falou sobre isso. Se você não pegou, se você está chegando aqui no nosso canal agora, volta lá no primeiro vídeo. Esse vídeo faz parte de uma série de vídeos devocionais, onde você precisa acompanhar todos para fazer sentido para você, tá bom? Então, agora eu quero falar contigo de um outro aspecto a respeito dessa obra, que é a obra da cruz também foi uma grande obra de libertação das nossas vidas. Que é isso, pastor? Libertação é libertação, queridos. A Bíblia mostra a condição do homem sem Cristo. Uma condição de prisão. Que prisão é essa, pastor? Eu não estava me sentindo preso, eu também. Quando eu andava por aí afora, né, sem Jesus, né, vivia a minha vida do meu jeito, eu também me sentia livre. Achava que eu era livre para fazer o que eu quisesse. Quando, na verdade, eu comecei a observar que os resultados das minhas atitudes não eram bons. É isso aí, eu comecei a observar que eu fazia o que eu queria, entre aspas, mas o resultado que isso me trazia não era bom. E quando eu tentava mudar as minhas ações para agir diferente, eu não conseguia, na verdade. Então eu percebi que eu era escravo, que eu era preso a uma maneira de viver errada que me gerava prejuízo. Você está entendendo? Então agora na obra da cruz eu entendi que a verdadeira liberdade é eu conseguir viver para Deus e fazer a sua vontade, que está na sua palavra. Exatamente. Não tem para onde fugir. A verdadeira liberdade é ser livre para obedecer a Deus e fazer a vontade de Deus. Por quê? Porque a vontade de Deus ela não nos traz prejuízo. A vontade de Deus, diz a Bíblia, é boa, agradável e perfeita. Nunca vai te deixar no prejuízo. Mas só que muitas vezes isso envolve um nível de sacrifício. Mas nós já fomos libertos. Sabe, nós estávamos presos a uma maneira de pensar errada que nos levava a uma maneira de agir errado. Completamente influenciados e governados pelas trevas. Agindo de maneira errada, com base nos sentimentos, vontades, desejos. Era assim que eu e você vivemos no passado, mas agora nós fomos libertos em Cristo Jesus. Você está entendendo? É exatamente isso. Olha só o que diz no livro de Hebreus, capítulo 2, verso 14 e 15, diz assim: portanto, visto que os filhos são pessoas de carne e sangue, ele, está falando de Jesus, também participou dessa condição humana para que, por sua morte, derrotasse aquele que tem o poder da morte, isto é, o diabo. Então está dizendo o seguinte, que o homem ele foi feito escravo na condição de homem, porque Deus ele criou um homem livre para fazer a sua vontade. Porém, queridos, deixa eu te explicar. Quando o homem peca na condição humana, ele se torna escravo de Satanás. É isso que está lá no livro de Romanos, capítulo 6. Todo aquele a quem você se oferece para obedecer, você se torna servo daquele a quem você obedeceu. Então, o homem ele ficou preso. Então agora precisava de uma pessoa na mesma condição humana para libertar o homem. E qual era a maneira de Cristo nos libertar? Fazendo parte, participando da condição humana e sendo obediente a Deus. No momento que Cristo ele participa da condição humana e ele obedece a Deus até a morte, sendo obediente até a morte e morte de cruz, então agora pela obediência que ele presta a Deus, ele se torna servo de Deus. E nós juntamente com ele. Você está entendendo sim ou não? É exatamente isso. E aí no verso 15 vai dizer, né, para que ele derrotasse, ó, aquele que tem o poder da morte, isto é, o diabo, e libertasse
aqueles que durante toda a vida estiveram escravizados pelo medo da morte. Que maravilha! Eu e você, ao longo da nossa vida sem Cristo, estávamos escravizados. Eu particularmente percebi isso, que muitas vezes eu tentava mudar algum tipo de pensamento, comportamento e não conseguia. Por quê? Fruto de uma escravidão. Mas agora, quando a gente crê em Cristo Jesus, Satanás ele pede a sua autoridade sobre a nossa vida. A gente vai continuar combatendo o bom combate da fé, mas Satanás ele não tem mais autoridade sobre a nossa vida. Por quê? Porque agora nós fomos libertos, eu e você fomos libertos. Então a obra da cruz é uma grande obra de libertação. Liberta o homem do reino das trevas. Eu vou te mostrar isso aqui daqui a pouco. Tá bom, querido? Então fica com essa palavra no teu coração e declara assim comigo, ó, eu sou liberto em Cristo Jesus. É isso aí, somos libertos, tá bom? Guarda essa palavra contigo e um excelente dia para você. Até o próximo vídeo.